A gente está chegando aqui no Guarujá, vamos fazer mais um vídeo com o Paulinho, mostrando a colocação do mastro, e os meninos vieram. E é incrível como eles gostam de vir para o Guarujá, já se divertiram muito por aqui, então eles têm doces lembranças. Né, Zé? Cadê Tidito? Tidito deve estar lá na janela, pendurado na janela. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Voltamos para o Guarujá, a gente veio aqui naquele veleiro, o Inaê, que foi todo modificado, todo turbinado, né, para correr regatas. Aliás, quem não assistiu esse vídeo, aproveita e clica aqui no card e assiste esse vídeo antes desse, tá? E hoje a gente vai mostrar como é que vai colocar o mastro, né, Paulinho? É, isso aí. Hoje a gente vai fazer uma operação bem legal, né? É uma operação bem interessante, no qual a gente fica também um pouco tenso, tal, não é todo dia que a gente faz isso, mas graças a Deus nunca tive nenhum problema e não vai ser hoje. Hoje vai ser filmado, vai ser bem legal, vou explicar bastante coisa para vocês. Paulinho vai explicar pra gente, vai mostrar alguns detalhes do mastro antes de colocar o mastro. Ele vai mostrar alguns detalhes aqui que são super importantes e ele vai explicar. Bom, aqui ó, é toda a base dele, né? Que lá no barco já tá com a base fixa, no qual vai ser encaixada aqui. E depois a gente entra com um pino aqui lateral, né? Pra travar ele. Logo a mais, na frente vocês vão dar uma olhada em tudo isso daí. Aqui são todas as barras de rosca, né? Os estaiamentos já estão todos limpinhos, a gente já teve. O mastro já tá todo amarrado aqui, tá vendo, ó? Já fiz toda a amarração dele para ele poder ser transportado, porque primeiro a gente coloca o barco na água e o barco fica aguardando um pouquinho, a gente volta aqui, pega o mastro com o carrinho, leva lá e a máquina a gente coloca o mastro pra gente. Então tem toda uma logística, eu já deixo tudo aqui preparado, né? Mais à frente tem toda a parte de elétrica também que a gente andou dando uma revisada, quero mostrar pra vocês. E é isso, vamos lá. Paulinho, conta pra gente, tem muita ligação elétrica, tem muita coisa, depois que a gente coloca o mastro, tem muitas coisas pra se fazer, como é que é? Ou é simples? Esse mastro aqui nosso, por ser um barco grande, ele não é uma coisa simples, né? Basicamente seria uma luz de antena um fio de antena de VHF, um fio de luz de top e um fio de sensor de vento, né? Que se o barco tem, então são 3. Só que a gente tem aqui nesse barco, a gente tem antena de televisão, a gente tem luz nas cruzetas, tá? Não só as luzes que iluminam o mastro à noite para ficar iluminado de uma forma estética, como também tem uma luz de cruzeta que ilumina o deck do barco, que chama deck light, né? Então tem bastante fio, né? Se você notar aqui, ó, tem toda uma... Depois vem o nosso eletricista, que é o Carlos. Ele vem, faz toda uma passagem com os fios lá dentro, então já está tudo pronto aqui. Também todos os cabos novos, cabos de antena, os cabos de elétrica, que é tudo 12 volts. Tem fios aqui, ó, tá vendo? Cada fiozinho desse aqui, ó, são 4 vias, porque são 4 voltagens que chegam lá nele, né? Porque acende, as luzes são de LED, acende de cor diferente, né? As do cruzeiro, posso acender azul, vermelho, e enfim, essas coisas aí. Vamos aqui, ó, as luzes da cruzeta aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos as luzes de cruzeta que ilumina toda essa parte do mastro aqui. É super bonito à noite. Isso aqui foi colocado, Paulinho? Isso foi colocado. Tá. Aqui é uma luz que ilumina quando o barco tá andando no motor. E essa daqui é uma luz que chama deck light. Por exemplo, você vai fazer um fundeio e você acende ela
e ilumina toda a proa do barco, né? Então é bem interessante esse tipo, e ela tem, tá vendo, uma proteção para a vela não pegar aqui, para não destruir ela. É bem legal, isso aqui também foi o que a gente fez já, tá vendo? Era até diferente, aí a gente encontrou essa que ela não é tão grande e é o que precisa, né? Ó, aqui a gente também novamente tem as luzes nas cruzetas que ilumina toda essa parte do top do barco, né? Pra você ter uma ideia, ela ilumina toda essa... até o top do mastro, fica super bonito isso daí. E você também pode navegar com ela à noite, né? Nada te impede de fazer isso. Você coloca ela branca, né? E até ilumina a vela, a mestra e a genoa numa regulagem, não é tão ruim não. Mas na verdade é uma luz estética para o barco quando tá parado, fundeado, fica bem bonito. Vai mostrar agora os detalhes do topo do mastro, né? Isso, a gente agora está no top do mastro. Aqui a gente tem uma antena de televisão, que ela não só é analógica, como ela é digital. Aí tem uma outra anteninha que eu coloquei aqui digital também, para ver se melhora o sinal lá fora, que diz que esse daí é mais forte. Depois tem uma antena de VHF. E tem a antena o sensor da Raymarine, de vento e indicação de vento. Tem o Index também, que para mim é aquele equipamento básico que todo mundo deve ter no top do mastro, né? Se não tem um Raymarine ou um BG, o que for eletrônico, pode ter esse Index, que é muito legal. E basicamente é isso. Vamos lá. Então, como vocês viram aqui, tá pronto já, né? A asa da quilha dessa vez, a gente deu um tratamento dela, no qual foi lâmina, foi todo raspado, né? Deixamos no ferro, aí passamos um produto de tratamento do ferro e depois a gente entrou com o processo de laminação, no qual foi laminado do bulbo, subiu, fez aqui uma bordinha de 5 centímetros pro casco. Então agora essa asa aqui tá toda laminada, né? Aí entrou com uma tinta de fundo e entrou com a envenenada. E aí tá pronto agora. A gente espera que não fique brotando mais ferrugem igual tava, né? Tava ficando feio, é um problema do ferro, né? Já o bulbo não, o bulbo é 100% de chumbo, né? Esse bulbo tem 1990 quilos, esse de chumbo aí, todo fundido, né? Vamos lá, pessoal, então, agora a gente tá com essa cinta aqui, a gente vai colocar ela aqui, ó, tá vendo? Dessa maneira aqui, ó. Só uma cinta? Só uma cinta, tá vendo? Ó? Ele vai me amarrar aqui, ele vai vir com a lança aqui agora, vai pegar aqui. Aí eu vou passar um cabo aqui, lá para baixo, para quando ele fique nesse momento vertical aqui, essa cinta não tenha como escorregar, porque ela só pode escorregar para cima, né? Então a gente pega aqui um ponto mais ou menos que é aqui, ó, tá vendo? Já tá até marcado, ó. Tá vendo? É aqui, ó, e aí eu vou amarrar aqui embaixo para lá. Aí vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então isso é uma das coisas mais importantes que tem nessa manobra, você fazer isso direito. Saber um plumo mais ou menos do mastro para que ele não tenha
muita tendência nem de ficar para baixo, né? E nem querer ficar reto. Tem que ter um equilíbrio aí pra gente não fazer tanta força. Vai subir o mastro agora, eles vão içar o mastro e vamos ver, eu tô ansiosa, juro, confesso, tô bem ansiosa pra ver. Tá vendo? Então eu amarrei o cabo lá na lança para que ele não suba, né? Não tenha perigo de subir, né? Então a gente tem que escolher um ponto no mastro aqui, ó, num ponto muito forte, né? Então eu escolho sempre aqui a parte do garlindel, né? Do mastro. Se tiver outro lugar, você também pode fazer. E aqui eu travo esse cabo aqui, põe ele um pouco de tensão. Como aqui é um nó, é um cabo que está em tensão, eu dou um nó simples mesmo, só esse aqui, ó, porque eu não tenho como dar um laje guia aqui, ó, você pode dar um fiel, mas esse aqui é só um bem apoio. legal. Então tá pronto agora a gente vai começar o içamento do top. Vai colocar o mastro nesse plumo devagarzinho, vai sustentar todo esse peso aqui que ele vai querer fazer de balanço na nossa mão, e aí a máquina vai passar a andar até o ponto de encaixe dele ali. Pode ver? Vai! Vai, start! Olha só que legal, você viu como eles içaram por um ponto só? É muito legal, né? Bem curioso. Vocês nunca tinham visto, nem eu. Achei que o negócio ia ser um pouco mais trabalhoso, mas tem toda uma técnica, né? O Paulinho tá explicando tudo direitinho pra gente. Vão ter que voltar tudo de novo, porque tem que colocar o mastro mais alto, senão ele vai tá encostando ali no deck. Então volta tudo a operação e vamos começar tudo de novo. Feito, Paulinho. Ficou muito baixa, ficou muito alta a lança, o ponto da pegada, e aí a máquina não tem altura o suficiente para entrar no plumo. A gente errou o ponto de equilíbrio dele. Agora vai. Faltou 1 metro, faltou 1 metro. Olha só o trabalho que dá colocar o mastro. Vocês viram, eles tiveram que voltar, começar tudo de novo, porque falta 1 metro para o mastro conseguir passar por cima do deck. E agora acho que deu tudo certo. Agora eles estão desamarrando os fios, as fiações todas, para poder colocar no ponto certo de encaixe. Então, aquilo ali que o Paulinho está segurando são os stais, né? Que segura o mastro. Agora eles vão direcionar o mastro lá pro ponto de apoio. Tá ali. Então, o ponto de apoio do mastro. Ele segura lá. Caiu a moeda aqui, peraí. A moeda do mastro, ó. Tem que colocar aqui, ó. Bora.
Vai, pode descer, pode descer. Aí, foi. Passa, cara. Beleza, encaixamos. Passar. Beleza? Manobra tranquila. Pode ir aqui, Paulo. Agora tudo pode ser feito com calma, tudo pode... Né, Chico? Queria dar os parabéns à equipe aqui do Pier 26, que na verdade quem põe o mastro são eles. A gente só é o cara que trabalha, que apronta tudo, mas na verdade quem põe o mastro é a máquina e a gente, obviamente. Então aqui a gente começa a preparar aqui os esticadores, tá vendo, ó? Aí eu vou zerar as roscas dele agora, vou tirar todos o número de voltas para começar a rosquear os dois juntos. Tirar tudo, tira todos os esticadores. Aí eu só dou um fiozinho aqui, ó, grudou já. Ó, soltou, só dou, grudou. Aí eu já tô num ponto para começar a entrar com o cabo aqui, ó. Para tudo ter a mesma tensão. Para tudo ter a mesma tensão. Carlos, põe só a mãozinha aqui debaixo. Ó, já entrou aqui esse aqui, ó. Tem que segurar o de baixo, tem que segurar o de baixo. Tá vendo? Eu não posso deixar meus meninos sozinhos, entendeu? Eles já estavam fazendo o de baixo roda, aí já... Hã? Aí só pega a rosca no de cima, esse é o erro, entendeu? Você tem que, tá vendo que ele tá segurando aqui na de baixo? Ah, segura de baixo Tem que e segurar só de baixo. Depois a gente vai vir até com umas ferramentas, né? Que não consegue mais segurar na mão, né? Então agora no comecinho que tá bem molinho, não tem problema. E esse mastro, depois eu vou mostrar mais pra frente, ele só precisa apontar aqui nas roscas. Depois aquele sistema que nós temos ali, vai um hidráulico ali, ele vai começar a levantar e eu vou calçar. Aí naturalmente os estais já pegam pressão. Moeda, Paulinho? A moeda a gente sempre coloca nos inaês e tem alguns livros de superstição que colocam uma moeda embaixo do mastro para dar sorte. Então todos os nossos barcos têm uma moeda e nesse exato momento a moeda que fica guardada lá dentro, ela caiu. Eu coloquei ela de volta, que engraçado, né? Então a gente não ia falar dela. Então é isso. Tinha que falar, tinha que contar o segredo. Contar o segredo. Essa moeda anda com a gente. Tanto no INAE 40 como no INAE 50 tem a moeda do comandante. Vendo? Aqui a gente conta tudo, aqui a gente não esconde nada, é jogo aberto. Roldanas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho todas as saídas do mastro, ó. 1, 2, 3, 4. E a quinta deve ser da retranca. Então, aí você vai trazendo as roldanas de acordo com a saída do mastro. Então a primeira que está mais para frente é essa daqui. É essa roldana. A segunda é essa driça aqui, ó. Que é o amantilho, essa daqui. A terceira é essa, quarta e quinta, sucessivamente. É de acordo com o que é as saídas do mastro, entendeu? Então, a branca que está mais para frente, ela vai estar na roldana mais à frente. Tem toda uma ordem, né? Sim, tem a... mesmo assim isso é possível de ajuste depois, entendeu? Porque pode ser que lá atrás você encontre uma maneira mais fácil ainda. Mas... Então aqui a gente vai deixar todos os cabos prontos para depois passar um guia e jogar todos eles ali para trás. Então como é um cabo que não é muito, que não usa muita força, você pode colocar, por exemplo, numa roldana de cima, porque claro que tanta carga aqui, isso aqui tende a fazer isso daqui. Então, como é uma driça, eu já coloquei na de baixo, tá vendo? O ponto de esforço é menor, usando a de cima. As de baixo são sempre para mais carga. Acho vão mais com Exatamente. mais carga, né? Com mais carga. Agora eu vou colocar uma driça de balão. Vou aproveitar e colocar ela debaixo da laranja, entendeu? Eu evito sempre de colocar a driça que vai carga nas roldanas de cima, entendeu? Ó, também, ó, tá vendo? Na verdade a branca saiu, né? Posso colocar aqui, ó, nessa daqui, ó. Tem que passar essa daqui. Posso pra cá, a branca vem pra cá, ó. Preta aqui e a branca aqui, ó. Pronto.
fecha a válvula e dá uma bombadinha aí. A gente mexe nisso aí. Quase finalizado aqui, então teve que descer o barco, colocar o barco na água, porque senão não dava altura para encaixar o mastro. E agora a gente tem que sair daqui porque a maré tá vazando e aqui é bem rasinho, acho que tem 2 metros mais ou menos. E o barco cala 2,90. Então tá terminando alguns ajustes aqui e aí agora a gente vai sair antes que o barco fique encalhado. E aí a gente vai calçando ele aqui, ó. Entrou 1, 2, tá vendo? Vou colocar 3 calços hoje só. Só pra ele ficar. Bate nos style ali, ó. Ó, olha lá os styles firmando ali já. Então você vai tensionando os styles, só Tensionando os styles com calçando isso. aí. Vou colocar essas 3 hoje só. Com essas 3 o mastro já vai ficando uma tensão. Quantos vão normalmente? Vão de 3 a 4. Só que eu tenho umas fininhas também, tá vendo? Eu tenho umas fininhas que eu caço só mais um pouquinho, menos. Isso era quando a gente corria mais regata, né? Hoje que a gente... Com isso, a gente coloca mais tensão não só no conjunto lateral, como no style proa, né? Porque estica os 3, né? Qual que é o ponto da tensão? Como é que você sabe qual é? O ponto da tensão é tudo pelo style proa, pelo seg que tá, né? A gente vê a curvatura que o barco tá andando na orça, que o style tende a ficar para sotavento. Então, aí a gente vê essa tensão. Para um barco de cruzeiro, normalmente, eu recomendo andar com bastante tensão, porque se você está preparado para o vento forte, né? Pra gente que gosta de performance no barco e tal, é legal você soltar o mastro em dias de vento fraco, você faz o seg da buja, da genoa, e a vela fica mais gorda e o rendimento do barco é total. O mastro também dá uma curvada no meio, a vela, todo o conjunto engorda e aí o barco tem um rendimento muito melhor, mas muito mesmo. Agora, isso é pra regata, tá? Então agora o que acontece? Olha que legal, ó. Tá vendo? Eu vou aliviar a tensão e ele vai apoiar, ó. Pronto, tá vendo? Ainda não tá, você vê, ó, olha a tensão. Pra você ter uma ideia, olha a tensão que tá nesse cabo aqui, ó. Tá? Agora olha isso aqui, ó. Ó, mexe o mastro inteiro, ó. Tu imagina tu num 25 nós, ó, de vento, ó. Você mexe isso aqui tudo, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês a tensão do style proa, como ainda é pouco, ó. Ó o barco mexendo todo, ó. Entendeu? E você acha que tem tensão no barco, o barco não tem nenhuma tensão. Então, por isso é que tem que regular o mastro, dar muita atenção nisso daí. Nesses estaiamentos, esses D1, que chama, que é os primeiros diagonais. Esse barco só tem 2 tipos de D, que é o primeiro diagonal e o segundo diagonal. E esses ainda não entraram em tensão ainda hoje, ó, tá vendo? A gente vai colocar eles. Eu só fiz um ponto de segurança dele pra gente acomodar agora o barco na vaga e amanhã reforçar tudo isso. Então a primeira coisa é deixar ele certinho nesse plumo, entendeu? Aí depois entra a tensão, aí eu só ponho a tensão. Aí a tensão eu só ponho no calço. Mas como eu não coloquei ele certinho no fio dele aqui ainda, eu não entro. E esses diagonais, eles não só defendem a barriga do mastro para sotavento, como eles também, quando você caça o style de popa, se eles estiverem folgados, eles curvam ao meio do mastro para frente e não tensionam o style de proa, que é realmente o ponto onde é que você quer atingir. Você quer caçar o style de popa para você tensionar o style de proa. E se o teu D1, D2 estiver folgado, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o meio do mastro para frente, entendeu? E não vai tensionar o style de proa direito. Então isso aqui serve para segurar também. Esse tipo de coisa, não adianta escrever e eu falar, vai lá e faça que você vai aprender. Se você quer aprender isso, vai lá e faça. Você vai ver que você errou, vai dar uma barriga do mastro e vai falar, puxa vida, não estava assim, agora eu vou arrumar. E aí vai indo, né?
A parte de instalação elétrica eles vão deixar para amanhã, porque não deu tempo, né? Porque o barco teve que descer um pouco tarde em função da maré. Mas eles só colocaram os estais de proa, de popa e prenderam ali um enrolador ali na frente. E aí agora a parte elétrica vai ficar para amanhã. Um pouco tarde, a maré secou bastante, o barco não tá saindo, encalhou. Trabalho finalizado por hoje, o barco conseguiu sair, agora eles vão atracar ali no pier. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário, que ele é muito importante para nós. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.